Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa dica de QGIS de hoje. Então, imaginem a seguinte situação, né? Eu tenho alguns pontos, tá, no meu projeto. Esses pontos, se eu abrir a tabela de atributos dele aqui, eu vou verificar que só tem o ID do ponto mesmo, né? É o único campo que eu tenho nessa tabela de atributos. E eu tenho outras camadas no meu projeto. Mas o objetivo principal que eu quero fazer aqui é trazer a informação das outras camadas e depois eu realizar um cálculo aí, atribuir um peso para cada atributo, para trazer essa realidade para esses pontos, tá? Então eu fiz aqui umas camadas hipotéticas, né? Tanto raster como vetor, só para a gente ter uma ideia. Então eu gerei aqui uma classificação de uma determinada região. Essa classificação tem 4 classes aí, né? Dessa região. Além disso, tem uma de uso, né? Então tem 6 classes dessa região, vetor, tá? E tem também a altimetria, né? Então tem valores altimétricos aqui dessa região. O que eu quero? Eu quero que tanto a informação de classificação, como de uso, como de altimetria, ela seja extraída dessas camadas para um ponto, né? Para cada ponto. E eu tenho isso na tabela de atributos, para que daí eu possa trabalhar só naquela camada de pontos. Para isso a gente tem um plugin bem bacana que chama Point Sampling Tool. Então você pode vir aqui, ó, Point. Opa, pera lá, já está instalado o meu aqui. Que é esse carinha aqui. Você pode instalar ele. A partir do momento que você instala ele, ele aparece esse íconezinho aqui na lateral. E o processo é bem simples. Para isso eu preciso que todas as camadas estejam atualizadas, tá? Estejam habilitadas para visualização, né? E eu vou clicar aqui no ícone e ele vai me perguntar qual que é a camada de pontos base, tá? Então eu venho aqui, é a pontos, que está no meu projeto. E o bacana desse plugin é que ele me traz a informação da camada e o atributo dela. Então eu posso escolher quais são os atributos que eu quero ter no meu dado de pontos final, né? Então, por exemplo, na minha camada de pontos eu tenho só o campo ID, mas eu não quero essa informação dela. Já na minha camada de uso eu tenho o IDPK, o tipo, a classe. O campo que eu quero da camada de uso é o tipo, né? Aí com o Ctrl apertado, eu posso ir selecionando outros atributos para ele compor na minha camada de pontos. Então eu vou querer da classificação, né? E a altimetria. São esses três atributos que eu vou querer na minha camada. Feito isso, eu escolho um lugar para salvar isso, tá? Então eu vou escolher lá um local para salvar. Vou salvar sob esse cara aqui, o Sampling, né? Que é o que eu estou usando. E vou dar um OK. No meu caso ele vai perguntar se eu quero sobrescrever o arquivo que já tem lá, mas o de vocês é só, ele já vai rodar. Rodou, beleza. Meu arquivo rodou direitinho, tá aqui o sampling, vou colocar ele para cima. Vou desabilitar as outras camadas, tá? E agora eu tenho aqui meu shapefile de pontos, e se eu abrir a tabela de atributos desse cara aqui, eu tenho todas as informações aqui, nesse resultado final, né? Então eu tenho o meu tipo, a minha classe e a minha altimetria. Ah, mas para que isso é importante, né? Digamos que eu quisesse fazer um cálculo desse cara, eu queria chegar num valor aqui de peso, né, com análise de vários atributos, alguma coisa nesse sentido. Eu poderia criar um campo novo aqui, tá? Vou chamar ele de peso, né? E vou colocar aqui decimal e eu vou fazer uma conta com esse cara, né? Então eu vou pegar aqui fields and values, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, tipo vezes 2, tá? Vamos fazer aqui uma conta aleatória, só para vocês entenderem o que daria para fazer. Mais a classificação vezes um peso 5, digamos, tá?
e mais a altimetria vezes 2. Ou seja, lá no meu estudo eu identifiquei que em todas as variáveis que eu estou analisando, né, o campo tipo ele tem um peso 2 no meu estudo. Aí eu somo com a classificação com peso 5, a altimetria com peso 2 e crio um outro campo para isso. Esse outro campo ele vai me gerar um range de valores lá, né? Então tem aqui, ó, 339, 337. A partir disso, eu posso classificar aqueles meus pontos, né? Então posso atribuir lá uma simbologia para o meu ponto diferenciada, considerando uma graduação, né? A partir daquele campo. Então são algumas coisas aí que podem ser realizadas ao longo do processo para a gente ter uma informação em classe da nossa área. Tá? Espero ter ajudado e é isso aí. Até semana que vem.